Graças a Deus, o rio continua a fluir, trazendo a vida de Deus, a natureza de Deus e preenchendo-nos com toda a realidade de Deus através da conexão com Cristo. Portanto, sejam todos muito bem-vindos, irmãos e irmãs em Cristo e também nossos amigos que acompanham para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente do auditório da Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Nós vamos falar a mensagem de número 13, cujo título é Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da deidade. A leitura da Bíblia, Colossenses 2, versículos de 8 até 15. Que começa: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, toda a plenitude da deidade. Queridos irmãos, nós somos muito agraciados pela revelação da palavra, que tem chegado até nós, irmãos, muitas vezes de uma forma inédita, como o Senhor nunca tem falado dessa forma no passado. Eu acredito que seja porque realmente o Senhor tem pressa. É o final dos tempos. O Senhor quer edificar logo a sua igreja e Ele precisa de um grupo de pessoas que realmente lute pelo seu reino como um exército de Deus aqui na terra. Ontem nós falamos um pouco sobre a obra de Deus, o resultado da obra de Deus, né? A estrutura da igreja, a estrutura da vida cristã é a fé, o amor e a esperança. Enquanto vivemos aqui na terra, nós ainda vivemos em uma outra dimensão. Vivemos na dimensão da criação, vivemos na dimensão do sistema cartesiano, XYZ, tridimensional. Então nós não estamos acostumados a acessar as coisas da outra dimensão, da dimensão onde Deus está. Graças a Deus, então, no dia em que nós cremos em Jesus, nós ganhamos a fé dentro de nós. E essa fé nos dá acesso às coisas fora dessa dimensão, fora das coisas visíveis. Por isso que Paulo fala também em Colossenses 3, vamos chegar lá, né? Buscai as coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, né? Pensai nas coisas lá do alto, porque nós estamos muito acostumados a pensar e buscar das coisas que nós vemos. Mas a fé leva você para uma outra dimensão, para você desfrutar das coisas onde Deus está. Desfrutamos do próprio Deus, né? como a graça. E a esperança nos mantém sempre cheio de perseverança, mesmo em meio a dificuldades, a tribulações. Nós sabemos que a nossa esperança, irmãos, é receber o galardão de Deus. Por que não dizer isso, né? Nós queremos lutar pelo reino de Deus, lutar pelo direito de primogenitura. Por quê? Porque nós queremos que quando o Senhor volte, nós queremos reinar com Cristo, sim, no milênio. Então isso nos mantém acesos, com energia, entusiasmados, motivados. Quem está motivado aqui?
Irmãos, a minha motivação de seguir é essa. Quero agradar ao Senhor. Mas o produto final que nós vamos apresentar para Deus, que vai durar por toda a eternidade, irmãos, é o que o amor de Deus vai fazer entre nós. Portanto, irmãos, o que Deus deseja no nosso meio, através dos tempos, por isso que na plenitude, dos tempos, Deus tem que buscar um resultado que é o produto final. E esse produto final, irmãos, é o produto feito pelo amor de Deus. Então eu venho insistindo nesse ponto, o que Deus está fazendo entre nós, irmãos, através do rio da graça, está nos suprindo com o próprio Deus, com a essência de Deus, que é o amor. E amor, quando Deus supre a nós, vem do Deus invisível. Ninguém vê a Deus, ninguém jamais viu a Deus. Mas como o amor de Deus é visto entre nós? Irmãos, quando recebemos o suprimento do amor, quando nós realmente recebemos a realidade do suprimento do amor, irmãos, o que acontece é que nós, sem a gente perceber, nós passamos a amar uns aos outros. Nós passamos a amar pessoas da rua. Nós passamos a amar os irmãos que servem juntamente conosco. Nós passamos a nos edificar com os irmãos. Antes nós tínhamos dificuldade de relacionamento, mas agora com o amor de Deus, nós passamos a estarmos sempre juntos, amamos estar junto dos irmãos, fazendo imersão na palavra, edificando junto, mexendo no caldeirão, ganhando a nossa alma para o Senhor, e está produzindo, irmãos, uma rede de cuidado entre nós, uma rede de amor entre nós. A ligação entre nós está ficando cada vez mais forte. Você percebe isso ou não? Nós estamos produzindo uma ligação entre os irmãos, uma ligação muito forte, inexplicável. Se houvesse somente fios de amor ligando-nos um ao outro irmão, irmãos, esses fios trariam uma ligação ainda muito frágil, muito frágil. Já pensou entre, vamos dizer, uma ligação entre eu e você? A gente serve junto, Uma ligação entre você é um fio de amor. Deus nos supre com seu amor, a minha ligação com você é um fio de amor. Um fio arrebenta fácil. Um fio tem uma resistência baixa. Mas se a minha ligação com você é um tecido, é uma malha fechada, irmãos, é muito mais resistente. Vocês concordam comigo ou não? E como se consegue ter uma malha? A trama, sem a urdidura, não se transforma em malha, não se transforma em tecido. Então, para haver um tecido, para haver uma malha, precisa ter urdidura. Então, a minha ligação com você, o amor entre nós, uns amando os outros, edificando a igreja, é uma prova de que Deus está aqui. Deus é invisível e ninguém jamais viu Ele. Mas quando nós amamos uns aos outros, Deus é visto no amor. Deus é visto na malha. Deus é visto no tecido do amor. Deus é visto na rede de amor. Porque sem Deus, irmão, não há rede. Sem a urdidura, não há tecido. Deus é visto na nossa edificação. Deus é visto na nossa relação. Irmãos, graças a Deus por isso. E por outro lado, irmãos, eu falei dos fios, do fio egípcio. Por que o fio egípcio é de tão alta qualidade? Na verdade, o fio peruano é de tão boa qualidade quanto o fio egípcio.
Porque o algodão que é produzido no lugar seco, no deserto, produz um algodão de fibras longas e resistentes. Então isso torna possível fios bem mais finos, O nosso algodão aqui do Brasil, né, nós fazemos com 180 fios, 300 fios por polegada quadrada. Mas o fio egípcio chega na altíssima qualidade, e os fios peruanos chegam na altíssima qualidade de 1000 fios por polegada quadrada. Se você nunca viu isso, vai pelo menos na loja onde vende lençóis. Ou seja, né, você pelo menos pergunta, talvez ele não tenha de 1000 fios, mas talvez ele tenha de 600 fios, fio egípcio, né? Então você passa a mão, vai na loja para fazer comportagem, tá? Aproveite, entre e pergunta qual é o lençol de fio egípcio. Vai mostrar para você, passa a mão. É tão suave, tão gostoso você passar a mão, sabe? E as malhas são tão fechadinhas. Se você levanta assim contra a luz, você não vê vazio. Pega a sua camisa e vê contra a luz, você vê um monte de furos, não é isso? Porque não são malhas tão fechadas. Irmãos, o que Deus está produzindo entre nós é uma malha fechadíssima, de altíssima qualidade. O amor de Deus. A matéria-prima é o amor de Deus. Irmãos, vai fechar todos os vazios entre nós, fechar todos os vácuos entre nós, de modo, irmãos, que nós vamos ser a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Por isso, irmãos, e você sabe que numa tecelagem, você usa melhores fios mais resistentes na urdidura. Porque na urdidura precisa esticar, né? E são fios longos que tem que aguentar a resistência. A trama não precisa de tanta resistência e como a urdidura. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, porque a urdidura vem dos fios longitudinais, vem de longe, não é isso? Então esses fios têm que ser resistentes. E a urdidura, irmão, é um amor de Deus. Deus tem a melhor qualidade de fio, não é isso? E nós usamos esse amor de Deus para amarmos uns aos outros, para ter a trama. Irmão, nós estamos tecendo o melhor tecido desse universo. A igreja edificada, irmãos, é esse tecido maravilhoso do amor de Deus. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 14, quando vier o que é perfeito, vocês vão ver um tecido perfeito na eternidade. Vocês vão ver a rede de amor perfeita. Você vai ver a edificação da igreja perfeita. Vocês vão entender por que vira a habitação de Deus no Espírito. Só vai ter harmonia, só vai ter paz, né? Nós seremos uma peça só com Deus. Deus conosco será o seu nome. Ó Senhor Jesus. Tá bom, agora eu vou entrar na mensagem. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da deidade, versículo 9. Porque eu prefiro tradução dessa palavra para deidade em lugar de divindade. Porque a palavra grega usada neste versículo é teotes. Theos, vocês sabem que é Deus, né? Teotes. Você vai ver em Strong's, no significado da palavra grega, é divindade e também é o estado do ser de Deus. O estado de Deus, ou o próprio Deus.
em todo o Novo Testamento, este termo foi usado só aqui. Só aqui foi usado esse termo teotes. É diferente em Romanos 1:20, dá uma olhada. Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Este termo que foi traduzido para divindade é teiotes, não teotes, teiotes. Então, onde indica os atributos divinos ou a natureza divina. Então, a tradução está certa, né? Para divindade. Só que aqui é diferente. Aqui está se referindo à própria pessoa de Deus, o ser de Deus. Por isso, irmãos, nós preferimos traduzir aqui para a plenitude da deidade, que só Deus tem. E Cristo é a plenitude da deidade. Tá? Então, a plenitude da deidade, em capítulo 1, versículo 19, nós já lemos em Colossenses. Volte um pouco a página. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Agradou a Deus que em Cristo residisse toda a plenitude. Vocês se lembram quando eu expliquei essa palavra, desse versículo? Eu fiquei preocupado em como explicar isso. Assim como fiquei preocupado como explicar que Cristo é a imagem do Deus invisível. Vocês se recordam ou não? Então, aí eu usei Hebreus capítulo 1, versículo 3 para explicar. E serve também para a explicação da plenitude da deidade. E também agradou ao Pai que em Cristo habitasse toda a plenitude. Em outras palavras, tudo que Deus é, Cristo é a sua plenitude. Então eu usei Hebreus capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Cristo é o resplendor da glória. A glória que refere-se a Deus. Deus é a própria glória. Eu usei a ilustração do sol. Imagine, Deus é a glória, é como o sol. Mas como o sol, quem vai trazer o sol até você para seu benefício? Sem o sol, irmãos, nós não vivemos. Sem o raio solar, a terra não tem luz. Sem o raio solar, sem o sol, nós não temos energia solar. Nós não temos o calor para nos manter na temperatura onde possa existir a vida humana. Irmãos, o sol é importantíssimo para nós, para a nossa subsistência, para nosso viver. Mas como eu consigo desfrutar o sol, se eu não posso me aproximar do sol? Então, Cristo trouxe o sol para mim. Cristo é o resplendor da glória. Eu, através de Cristo, posso desfrutar tudo que o sol pode me dar, de vida, de luz. E por isso, irmãos, aprove a Deus que em Cristo habitasse toda a plenitude. Se nele não habitasse toda a plenitude, quando você desfrutasse de Cristo, não desfrutaria de tudo que Deus é. Mas quando nós temos a Cristo, nós temos tudo que Deus é. Por isso, aprove a Deus que em Cristo residisse toda a plenitude. E por isso que Cristo é a plenitude da própria deidade. Tudo que Deus é, o ser de Deus, Cristo é a plenitude. Então, se você tem a Cristo, você tem a Deus. Tem Cristo, nada de Deus lhe falta. Ó Senhor Jesus. E Cristo também, irmãos,
é a expressão exata do ser de Deus. Em outras palavras, Cristo, não só faz você conseguir visualizar Deus em Cristo, mas Cristo traz a própria substância de Deus e grava em você, estampa em você. Ele traz Deus e um pedaço de Deus fica em você. Entendeu? Então, irmãos, Cristo é a plenitude da deidade. Portanto, irmãos, não vai atrás de conversa mole, não vai atrás de raciocínios falazes, de pessoas tentando te persuadir com a sabedoria humana, dizendo, teorias filosóficas. Irmãos, vai para Cristo que tem tudo. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Quer dizer, a deidade, a plenitude da deidade hoje tem um corpo. Mas tem um corpo mesmo antes da criação, sabia disso? Mas não corpo do homem. Por quê? Cristo já tinha a forma de Deus. Isso está em Filipenses 2, não está? Filipenses 2, versículo 6. Porque ele, subsistindo ou existindo, desde o princípio, em forma de Deus. Então, antes de Deus criar, Cristo já estava, Cristo já existia, e Ele já existia em forma de Deus. Em outras palavras, se você não tem, antes da criação de Deus, se alguém não tem acesso a Deus diretamente, tem pelo menos Cristo com uma forma de Deus acessível. Mas, quando Cristo se encarnou, se tornando homem, irmãos, a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então a palavra, irmãos, tomou um corpo. Pela encarnação, a palavra tomou um corpo e em Cristo habitava toda a plenitude da deidade naquele corpo. Quando Jesus andava pela Galileia, onde Jesus estava, irmãos, Deus estava lá, a plenitude da deidade estava no corpo de Cristo, estava sendo representado pelo corpo de Cristo. Não sei se você consegue enxergar a riqueza disso. O homem que quer buscar Deus, ele vai buscar onde? Vocês entenderam? Eu amo a Deus, quero buscar Deus, mas cadê Deus? Onde está Deus? Agora Deus está em Jesus. Eu posso buscar em Jesus. Por isso, irmãos, as pessoas têm que correr atrás de Jesus, tem que seguir Jesus, ouvir a sua palavra. Nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Tudo que Deus é, irmão, está lá. Mas, irmãos, Ele morreu. Esse corpo foi para a morte, mas não ficou na morte. Deus ressuscitou dentre os mortos e Ele tomou um corpo de ressurreição. O corpo da glória, corpo glorificado. Filipenses 3, versículo 21. Filipenses 3, versículo 21, como diz: no qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Cristo continua tendo um corpo, só que é o corpo da sua glória. Então, irmãos, em 3 etapas, nós temos a quem buscar, que nós vamos achar Deus. Nós temos
Homem, concretamente, tem onde ir e achar Deus. Irmãos, hoje, esse corpo da glória está em forma do Espírito. Você pode buscar Deus no Espírito. Pode ou não pode? Ó Senhor Jesus. Onde nós vamos buscar Deus hoje? Está no Espírito. Está na palavra. A palavra. Vocês se lembram que quando Jesus tomou a forma do corpo de glória, ele treinava os discípulos com a sua presença invisível, aparecia de vez em quando. Quando aparecia, os discípulos não reconheciam, porque ele estava em outra figura, aparência diferente. Mas quando ele falava, os discípulos, opa, é Jesus. Então, a presença de Deus hoje está no Espírito e está na palavra. Por isso é tão importante, irmãos, a palavra profética. A palavra, irmãos, é próprio Deus, próprio Cristo. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Era Deus. Irmãos, nós temos tudo isso. E agora, irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. Deus está querendo transformar, edificar-nos, fazer-nos, irmãos, esse tecido de amor, chegar à perfeição, irmãos, para aqui habitar toda a plenitude de Deus. Agora não chegou lá, mas estamos no curso de, vamos chegar lá. Deus será visto na igreja. Amém. Vamos lá. Então a plenitude denota Cristo está cheio de vida, cheio da realidade de Deus, repleto da verdade, que é o que o homem que se desconectou da verdade precisa, encher-se da verdade de novo. Por isso, irmãos, em João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O homem, a igreja precisa da vida. E onde vai buscar a vida? Nós temos um caminho, Cristo é o caminho e Cristo é a verdade. Nós conseguimos a verdade, preencher-nos com a realidade de Deus que nós perdemos na criação através de Cristo. Por isso, irmãos, não vai buscar em outro lugar. Não use da sua sabedoria humana para fazer a obra de Deus. Eu sou muito habilidoso na igreja. Eu sou muito eloquente. Eu sou muito carismático. Os irmãos gostam de mim, grudam em mim, né, como se fosse um chiclete. Né, os irmãos, né, eu tenho muitas qualificações para fazer. Irmão, não confie na sabedoria humana. Confie em Cristo, somente em Cristo. Voltando lá para Colossenses 2. Então, cuidado, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Eu vou explicar aqui, palavra por palavra. Enredar, em grego é sulagogeo, é levar alguém cativo, é cativar alguém, escravizar alguém, como escravo, desviar as pessoas da verdade e sujeitá-lo ao poder de alguém. Tirar as pessoas da verdade e ficar escravo de alguém. Vocês entenderam? Então, quando tem alguém vem enredar a igreja, enredar alguns irmãos da igreja com a sua, né, com a sua palavra bonita, irmãos, ele quer tirar você da própria verdade e escravizar você para ele. Você vai ouvi-lo, ouvir a sua sabedoria. Aqui diz:
e venham vos enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas. Vãs aqui, a palavra grega é kenos. Significa o próprio vazio, significa a coisa vã, destituído da verdade. E sutilezas em grego é apate, que é engano e falsidade. Irmãos, aqui não tem nada de bom, não. Satanás desconectou o homem já na criação. E agora Cristo nos reconectou com Deus na nova criação, no nível da nova criação. Mas alguém está querendo te tirar da conexão com a verdade. Alguém quer tentar oferecer para você outra coisa, que não é a verdade, que não é a realidade. Tudo que ele tenta fornecer a você, irmãos, é coisa vã, coisa vazia, coisa destituída da própria verdade. Só Cristo é a verdade. Então não vamos atrás de falsidade, irmãos, não vamos atrás do engano. Por isso Paulo deixou Timóteo em Éfeso, para que ninguém ensine diferentemente da palavra profética. Que ninguém engane ninguém, escravize ninguém, irmãos, com outra palavra. Que não produza a economia de Deus na fé, que não produza a realidade da verdade de Deus na igreja. Então fica evidente a ação do diabo na igreja. João 8:44, vocês já leram várias vezes, vamos ler de novo. João 8:44 diz assim: vós sois do diabo. Quando o homem se desconectou de Deus, ele acabou sendo o pai do homem caído. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Na verdade, irmãos, no velho homem, o homem desconectado com Deus, tudo que nós fazemos, irmãos, satisfaz o desejo do pai da mentira. Sabia disso? Ele foi homicida desde o princípio. Ele fez acontecer o primeiro homicídio, o primeiro assassinato. Caim matou seu irmão, mas motivou pelo quê? Motivou pela inveja, porque Deus agradou-se de Abel e de suas ofertas, e não se agradou de Caim e de suas ofertas. E aí surgiu inveja. Eu tenho inveja daquele irmão. Tudo que ele faz dá certo, o Senhor está usando ele, está prosperando. Por quê? Porque ele está fazendo imersão na palavra, está praticando a palavra atual, as coisas começam a prosperar, né? Eu tenho inveja dele. E a inveja gera ódio. Eu passo a ter ódio. Irmãos, é impressionante como entre cristãos, irmãos, entre cristão e irmão para irmão, às vezes o ódio é pior do que entre as pessoas do mundo. Vocês já perceberam isso ou não? Quando alguém não concorda com o que a igreja está fazendo, a igreja está praticando, ele tem outra ideia, irmão, surge um ódio, parece que nem no mundo tem. Quer matar o irmão. Tudo é motivado por esse mentiroso, porque ele jamais se firmou na verdade. Ele teve a oportunidade de se firmar. Quando Deus o criou, estava ligado, estava conectado com a verdade. Mas ele não se aproveitou, não aproveitou aquele tempo para se firmar na verdade. Porque nele não há verdade. Desconectou-se de Deus, não há verdade. Quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, irmãos, fica evidente que esse pai da mentira, que se desconectou de Deus, da própria verdade, ele quer usar hoje na igreja pessoas com palavras persuasivas, palavras que parecem bonitas, né? E você chupa aquele pirulito, né? Coberto de chocolate, você gosta, mas dentro do pirulito está o veneno.
com o objetivo de cativar os colossenses, escravizar os colossenses, desviando-os da verdade. Quando desvia alguém da verdade, fica debaixo da posse dele, porque ele é o pai da mentira. Quando você sai da verdade, você fica sob o domínio do pai da mentira. Então fica sob o poder dessas pessoas que usam palavras persuasivas, que convencem a qualquer um, né, com engano ou com falsidade. Totalmente destituídos da verdade. Isso aconteceu no tempo de Paulo. Então não se engane com a boa eloquência ou conhecimento bíblico de quem prega. Antes, você deve verificar se essa pessoa que prega tem produzido fruto da verdade, ou não produziu nada real. Tudo no ar, tudo no ar. Irmãos, nós precisamos produzir realidade, fruto da realidade, não é isso? E hoje, irmão, na imersão na palavra, amando a palavra profética, praticando a palavra, pregando o evangelho, fazendo comportagem, cuidando das pessoas, edificando a igreja, irmãos, nós hoje produzimos fruto da verdade. Alguma coisa real é produzida entre nós. Vocês estão vendo isso ou não? É diferente. Uma árvore pode ser bonita, com frutos bonitos. Mas, irmãos, você tem que ver que fruto essa árvore está produzindo. É pelo fruto é que se conhece a árvore. Se essa árvore nunca produziu fruto para a economia de Deus, para plano de Deus, para a igreja, para coisa real, irmãos, não vai atrás dessa árvore. Senhor Jesus. Então, tem que produzir realidade na vida de quem recebe a palavra. E você tem que verificar se está produzindo a obra de Deus. Se a obra de Deus, irmãos, está acontecendo através da palavra dele. Há muita oferta, irmãos, e discursos vazios que confundem os ouvintes. Irmãos, os colossenses caíram no meio de tanta oferta, discursos bonitos. Irmãos, a filosofia, humanamente falando, não é uma coisa negativa, não é uma coisa má. Mas tudo sem Cristo é ruim para a igreja. Eu não estou aqui afirmando, irmãos, que a filosofia é uma coisa ruim. Eu não estou afirmando que a cultura humana é uma coisa ruim. Não estou afirmando, irmãos, que a tradição humana é uma coisa ruim. Mas todas essas coisas sem Cristo é vaidade, é vazio. O que a igreja precisa para edificar a igreja? É Cristo. Então o que é filosofia? É a tentativa do homem obter respostas sobre a existência humana com seus muitos problemas, não é isso? Então a filosofia grega apareceu dessa forma, estudar, mas por quê? Né? Por que da existência humana? O homem veio para fazer o quê? Qual é o, né? Tentar estudar, né, o sentido da vida e tentar ter algumas respostas sobre por que então que o homem sofre. Por que então, irmãos, né, nós sofremos até com a natureza, sofremos com a seca, que sofremos com a inundação. A própria vida humana é inerente aos sofrimentos. Então os filósofos gregos passaram a estudar isso. Qual é a solução? Então não é coisa ruim, irmãos. E a mistura da cultura, eu tenho que lubrificar, senão acaba a voz. E a mistura da cultura oriental com a religião judaica, houve uma mistura com a religião judaica e com a filosofia grega, virou uma mistura. O que originou, essa mistura originou o gnosticismo, o qual
seduzia o homem com a sua falsa sabedoria e seu estímulo à busca pelo autoconhecimento dos mistérios secretos que libertaria homem dos sofrimentos do mundo material. Então essa mistura da cultura da religião judaica, né, com a cultura oriental e o judaísmo, surgiu esse embrião de gnosticismo que dizia para o homem: sabe por que o homem sofre? O homem sofre por causa da sua carne, por causa da sua matéria. O corpo do homem é formado de matéria, e toda a matéria não é coisa boa, e a matéria nos leva a sofrer. Então essa filosofia diz: você quer se libertar do sofrimento? Você precisa se libertar da matéria, você precisa se libertar da carne. E você precisa, como você consegue se libertar da matéria, da carne? Você precisa buscar um autoconhecimento, conhecimento elevado, que não vem de muitos estudos. E esse é um conhecimento espiritual, entre aspas. É um conhecimento intuitivo, né? Que poucas pessoas alcançam esse nível de conhecimento intuitivo espiritual. Poucas pessoas conhecem os mistérios desse conhecimento especial. Irmãos, aí faz com que poucas pessoas se dizem que eles detêm esses conhecimentos secretos e eles estão livres de sofrimentos. E as pessoas admiravam essas pessoas como se fossem um grupo de iluminados. Só eles alcançam esse nível de coisas misteriosas e secretas. Vocês entenderam? Aí as pessoas passam a buscar essa sabedoria. Eu quero ir até aí. Vocês entenderam? Aí perderam o foco em Cristo. Cristo é tudo, irmãos. A resposta para o homem em tudo é Cristo. Cristo é o centro conector da obra de Deus. Então assim surgiu a heresia de que uma pessoa para ser salva, precisa combinar a fé em Cristo com certos conhecimentos ocultos e com uma série de regras da tradição judaica. Irmãos, aqui entra a tradição judaica, entra os ritos judaicos, entra as cerimônias judaicas. Vocês podem ver, irmãos, que a igreja foi entrando, segundo século, terceiro século, quarto século, até entrando já na igreja em Pérgamo, já unindo com a política, entrando na igreja em Tiatira. Irmãos, a igreja se tornou cheio de ritos iguaizinho ao judaísmo. Os sacerdotes se vestem iguais aos sacerdotes do Antigo Testamento. Tem uma veste totalmente diferente. O lugar que eles sentam, o lugar que eles servem a Deus, oficiam como sacerdotes de Deus, são diferentes. E tudo isso é uma tradição do judaísmo, dos ritos, das cerimônias. E hoje, infelizmente, alguns chamados evangélicos, alguns grupos, estão voltando para o judaísmo, voltando para essas vestes, voltando para cerimônias, ritos. Irmão, tudo esse engano é falsidade. Você tem que agarrar a Cristo através da palavra. Aí vem regras de tradição judaica, como a circuncisão. Volta de novo o problema da circuncisão. Restrição de certos alimentos e bebidas. Não, então você não deve comer isso, não deve comer aquilo, não deve comer carne, tem que comer só legumes, isso, aquilo, tal, entendeu? Irmãos, se hoje alguém tem uma opção pela dieta alimentar, irmãos, que faça. Mas não imponha como uma regra religiosa, não é? É como uma coisa para a sua saúde. Cada um faça de acordo com o que achar melhor. E quem faz uma dieta não obriga os outros a fazerem.
Quem faz não critica quem não faz não critica quem faz. Cada um tem liberdade, é ou não é? Só que acabou virando regras na igreja, desviando totalmente o foco da igreja de Cristo. Ó Senhor Jesus. A tradição, irmãos, também não é uma coisa ruim. Tradição é uma coisa boa. Passa de pai para o filho, irmãos, né? Filho, você quer ter a bênção? Obedece aos pais. Respeita aos mais velhos. Irmão, tudo isso é tradição, não é? É coisa boa, irmãos. Filho, melhor ser honesto. Dinheiro fácil vai embora fácil. Dinheiro fácil não traz felicidade. Dinheiro fácil traz maldição. Não é assim? Vai passando de pai para o filho. Então, irmãos, tradição não é uma coisa ruim. Mas se você pegar a tradição e substituir a Cristo, aí sim. Vocês entenderam? Então, a tradição é a comunicação oral de fatos, de ritos, de usos e costumes, que passa de geração para geração. Estou certo ou não? Aqui Paulo deve se referir aos ensinamentos judaico-gnósticos em Colossos, cuja autoridade vem da tradição. Então eles usam a tradição para terem autoridade para pregar essa outra palavra, porque a tradição fala forte, né? Então, a teologia mística entre os judeus, não sei se vocês sabem, existe uma ala dos místicos. A teologia mística ou metafísica dos judeus é conhecida como Cabala. Você já ouviu falar alguma vez, não ouviu? De Cabala. E a palavra Cabala significa receber ou algo recebido, referindo-se ao processo inicial no qual a transmissão oral era feita. Quer dizer, nós recebemos oralmente, nós recebemos de nossos pais oralmente. Essa é a palavra receber, é a origem da palavra Cabala. Nós recebemos oralmente a tradição, ou tradição mística em Israel. Então, conforme os rudimentos do mundo, o que são rudimentos do mundo? São ensinamentos, irmãos, rudimentares. Rudimentares. Filho, não roube, não é isso? Não faça coisa ruim, seja honesto, não é isso? São coisas rudimentares, tanto dos gentios como dos judeus, tá? Então, não são coisas ruins. Eu não estou dizendo que essas coisas estão ruins, são ruins. Tanto de judeus como de gentios, tais como observância de ritos a respeito de comida e de bebida, incluindo o ensino de ascetismo. O que é ascetismo? Eu vou explicar melhor em outra mensagem. Irmãos, ascetismo, já que gnosticismo ensina que todos os nossos sofrimentos são oriundos da matéria, então a carne é essencialmente fonte do nosso sofrimento. Então a carne é ruim. Então, já que a carne é ruim, então o meu corpo é que traz todos os sofrimentos para mim. É por isso que eu não consigo vencer a sensualidade. Por isso que eu não consigo vencer o quê? Contra os pecados. Porque é a minha carne que me leva a pecar. E o que eu faço então? Eu então vou privar minha carne, privar o meu corpo das coisas que meu corpo precisa. Meu corpo precisa de sono, precisa de descanso, não é isso? Para estar bem no outro dia, não é isso? Deus é que pôs isso para o homem. Então eu não vou dar sono para o meu corpo, eu vou castigar o meu corpo. Já que ele é a fonte do meu sofrimento, a fonte, né, dos meus pecados, eu vou castigá-lo.
Eu não vou dar sono, eu vou fazer vigília. Então, infelizmente, eu não sou contra vigílias, mas muitos cristãos usam vigília, na verdade, no princípio de ascetismo. Vou castigar o meu corpo, não vou fazer ele dormir, né? Então vou passar a noite em claro, fazendo vigília, porque o meu corpo é fonte de todos os meus males, me fazer pecar. Então parece que jejum é a mesma coisa. Jejum é uma coisa bíblica, mas não use no sentido de ascetismo. Paulo fala, o ascetismo não tem valor nenhum contra a sensualidade. Tem valor nenhum. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, tudo que não é segundo a Cristo, final do versículo 8, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Essa palavra é importante, tá? Filosofia não é coisa ruim. Tradição dos homens não é coisa ruim, né? Os rudimentos do mundo não são coisas ruins. Mas tudo isso, irmãos, sem Cristo, não é realidade. Vocês estão me entendendo? Mesmo na vida cristã, na religião cristã, tem muitas coisas boas, não tem muitas coisas boas? Mesmo na nossa pregação, muitos pregam palavras boas, palavras bíblicas, do conhecimento bíblico. Alguns dão conselhos bons, tudo é bom. Mas sem Cristo, irmãos, é vão. É isso que eu quero mostrar para vocês. Paulo está tentando mostrar para os colossenses. Irmão, você pode ter coisas boas, mas o que o homem que se desconectou de Deus tem problema na sua alma de vazios, irmão, precisa da realidade. Sem Cristo não há verdade. Você pode ser um bom cristão, mas não ter realidade. Deus quer produzir a realidade na igreja. Deus quer produzir a verdade na igreja. A palavra profética visa trazer a verdade, porque é a palavra da verdade. Não é tudo que não é segundo Cristo é engano, falsidade, é algo destituído da verdade. Não sei se estou conseguindo me fazer entender. Vocês estão me entendendo, né? Não estou criticando coisas boas, mas eu quero alertar vocês que há coisas boas sem Cristo podem nos enganar. Pode fazer você buscar a vida inteira essas coisas, no fim, quando você chega no tribunal de Cristo, Senhor, é um vazio só. Nós precisamos de realidade. Versículo 10, versículo 8, versículo 9, já expliquei. Versículo 10, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Aperfeiçoados aqui, em grego é plerô. É aquela palavra de encher até o máximo, tornar cheio, completar, preencher até o topo. Em Cristo, irmãos, estamos sendo preenchidos com a verdade até a plenitude. As coisas boas sem Cristo não estão nos preenchendo com nada, só nos tiram do foco e nos enganam. Vocês estão me entendendo? Eu não estou dizendo que certas coisas não são coisas boas, são coisas boas. Mas você tem que ver, essas coisas boas estão me preenchendo com a realidade? Estão me preenchendo com Cristo? Só Cristo é capaz de encher você até a plenitude. Então, irmãos, também nele estáis sendo aperfeiçoados. Aperfeiçoados aqui é nesse sentido, né? Estamos sendo preenchidos. Esse aperfeiçoado aqui não é só nos aperfeiçoar no caráter, na palavra, mas é preenchido de realidade, preenchido de Cristo, tá?
Então nele também vou ler de outra forma, nele também estáis sendo preenchidos com a realidade, porque Cristo é o cabeça, né, de todo o principado e potestade. Irmãos, porque entre tantas doutrinas falsas, palavras boas, né, dentre esse ensinamento gnóstico, estava um ensinamento de que Cristo era um anjo de luz. Segundo a pregação dos gnósticos, irmãos, Cristo não é apenas um anjo e não é um anjo de luz, porque Cristo é a cabeça deles, é o cabeça de todo o principado e potestade. Ele não é um deles, ele é o cabeça. Ele é cabeça de todo ser angelical, seja aquele que, né, os anjos positivos, os anjos de Deus, ou sejam aqueles que se rebelaram com Satanás, os principados, potestades de Efésios capítulo 6. Irmãos, Cristo é o cabeça. Eles têm que ouvir a Cristo. Cristo é que manda neles. Cristo tem autoridade sobre eles. Então não considere Cristo como mais um anjo. Cristo não é mais um anjo. Cristo é o centro conector da obra de Deus. Cristo é a própria plenitude, porque agradou a Deus fazer residir em Cristo toda a plenitude. Nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Irmão, Cristo não é mais um anjo, não. Por isso, quando Deus ressuscitou a Cristo, não vou gritar muito não, tá? Deus ressuscitou a Cristo com a suprema grandeza do seu poder, Efésios 1, versículos 19 até 21. Deus o fez sentar-se à direita dele, direita de Deus, nos lugares celestiais. Irmãos, Cristo hoje está nos lugares celestiais, está no lugar mais alto, está no topo, não tem ninguém acima dele. Deus colocou ele para sentar do lado direito de Deus. Então ele está acima de todo o principado, de toda a autoridade, de todo o poder, de todo o domínio que se possa ser, de todo nome que se possa se referir. Versículo seguinte: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Irmão, o que significa a circuncisão, afinal de contas? A circuncisão significa a remoção da carne, do ego, do homem natural. A circuncisão de Cristo é o despojamento do corpo da carne. Filipenses 3:3, como diz, como Paulo diz, porque nós é que somos a circuncisão. Porque os judaizantes querem levar os gentios que creram em Jesus voltarem para a circuncisão, se depois que crerem em Jesus, se eles crerem em Jesus, se eles não forem circuncidados, né, eles não podem ser salvos. É uma heresia. Por quê? Porque no Antigo Testamento, Deus estabeleceu a circuncisão no povo dele. Mas eu vou explicar por quê, tá? Mas aqui eu vou ler. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós quem? Nós que adoramos a Deus no Espírito. E nós nos gloriamos em Cristo Jesus, não confiamos na carne. O gnosticismo quer fazer as coisas na carne. O gnosticismo faz o homem tentar aperfeiçoar-se a si mesmo na sabedoria humana, alcançar um conhecimento superior e místico e espiritual, que poucas pessoas alcançam,
castigando a carne, confiando que ele pode fazer alguma coisa na carne para alcançar aquele nível. Irmãos, confiam na carne. A circuncisão é justamente para não confiar na carne. Na igreja, irmão, se você quer produzir a economia de Deus na fé, pela palavra profética, irmãos, não confie na sua carne. Não confie na capacidade da sua carne. Não confie no teu conhecimento, sabedoria, para ajudar na obra de Deus. Você só vai estorvar. Esse é o verdadeiro significado da circuncisão. Nos gloriamos em Cristo. Irmãos, é Cristo quem faz todas as coisas. Cristo é a plenitude de Deus. Cristo, nele reside toda a plenitude da deidade. Em Cristo, irmãos, nós temos a realidade. Em Cristo nós temos tudo. Irmãos, nós nos gloriamos em Cristo. Não confiamos na nossa carne. Senhor Jesus. Romanos 2. Versículo 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Não é o que os judaizantes pregam nas igrejas dos gentios, de que eles precisam circuncidar de novo, cumprindo essa regra do Antigo Testamento, então eles poderão ser salvos. Não, a circuncisão, irmãos, não é segundo a letra, é segundo o Espírito. Gálatas 5:6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Irmãos, em Cristo nada disso tem valor. Mas a fé que atua pelo amor. Fica brigando, tem que observar a circuncisão. Ou não tem nada que ver. Eu vou continuar vivendo a incircuncisão. Irmão, essa disputa aí é em vão. O que interessa a nós, irmãos, é a fé. Irmão, a fé traz a realidade de todas as coisas. Até a realidade da circuncisão. Irmãos, a fé, só que a fé atua pelo amor. A fé não acusa pela letra. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, a fé atua pelo amor. Então, irmãos, por que a circuncisão foi instituída? A circuncisão foi instituída como aliança que Deus fez com Abraão. Naquele tempo de Abraão, irmão, todas as nações eram pagãs. Todas as nações sobre a terra, irmãos, adoravam ídolos, ninguém adorava a Deus. Apesar de toda a terra ser do Senhor. Olha a tristeza. Deus então chamou uma pessoa. E dessa pessoa Deus quer ter uma nação. Deus quer ter um povo que Ele possa dizer que é dele. Então esse povo tem que ser diferente. Então qual é o sinal que identifica esse povo ser diferente, irmãos? É a circuncisão. Deus falou para Abraão, ser diferente das nações pagãs, e o sinal é a circuncisão. Então é para isso que foi instituído o povo de Deus na terra. Mas, irmãos, hoje, chegando a Cristo, a lei serviu para conduzir esse povo da terra até Cristo, como um aio, como um tutor,
guardou esse povo aqui na terra pela lei. Mas a lei teve a sua serventia até Cristo. Quando chegou Cristo, irmão, chegou a realidade das coisas. Então não é mais, irmãos, ficar seguindo a lei mais. Agora, irmãos, é para ir para Cristo. Agora, daqui para frente, irmão, é Cristo quem conduz. Estamos encabeçados em Cristo, porque Cristo é a plenitude de Deus e é o único que consegue conduzir-nos a toda a realidade de Deus. Por isso, irmãos, agora nós não seguimos mais a vontade do homem. Nós estávamos em uma nação pagã, nós éramos um povo do mundo, mas hoje, irmão, não seguimos mais a vontade de um homem, né? Nós hoje, irmãos, somos um povo que se submete à direção de Deus, guardando a palavra de Deus. Por isso, irmãos, como é importante a palavra profética. É a palavra profética, irmãos, que nos dá a direção de Deus. Versículo 12. Senhor Jesus. Estou falando em Colossenses. Colossenses 2:12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, nós somos ressuscitados com Cristo no batismo, porque primeiramente nós somos unidos com Cristo na sua morte. Romanos capítulo 6, versículos 4 e 5. Dê uma olhada. Romanos capítulo 6, versículo 4 e 5. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Versículo 5. Ora, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Não sei se vocês entenderam porque Paulo pôs essas palavras aqui nesse momento. Se você realmente quer entender qual é a sabedoria de Deus e não seguir a sabedoria humana, a sabedoria humana fala que você precisa privar o seu corpo das suas necessidades através do ascetismo, castigando a ele, privando a ele, para você poder, né, viver uma vida santa para Deus. Deus tem um caminho melhor. Sabe qual é o caminho melhor? Em vez de você privar o seu corpo, fazer ele sofrer ao máximo, não é melhor fazer o seu corpo morrer? Vocês estão me entendendo ou não? A filosofia grega, religião judaica, a cultura oriental, juntaram, chegaram a uma conclusão: a carne que é a culpada de tudo, então vamos fazer a carne sofrer, né? Irmãos, melhor do que fazer a carne sofrer é fazer a carne morrer. Quando nós cremos em Jesus, o que aconteceu? Nós nos unimos a Cristo na semelhança da sua morte. A minha carne já morreu com Cristo. Se ele já morreu, irmão, eu não preciso praticar ascetismo. E que se ele morreu, irmãos, eu também posso ressuscitar juntamente com Cristo. Se eu morri juntamente com Cristo, eu também posso ressuscitar juntamente com Cristo. Então eu vou ler de novo, agora vocês vão entender. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição.
Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. O meu corpo, a minha carne não só morreu, mas já está sepultada no batismo. Irmãos, nem existe mais, nem vestígio mais. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, foi a glória do Pai que ressuscitou a Cristo, irmãos. E assim também nós somos ressuscitados juntamente com Cristo. Hoje, irmãos, nós precisamos ficar mortificando o meu corpo através dos sofrimentos. Eu posso, na ressurreição de Cristo, andar em novidade de vida. Se eu hoje viver no Espírito, e eu já disse, o Espírito hoje está corporalmente toda a plenitude da deidade, que está em Cristo, hoje está no Espírito. Você tem toda a realidade da morte e ressurreição de Cristo no Espírito. Se você exercita o seu Espírito e toca no Espírito, que tem toda a plenitude de Deus, toda a realidade de Deus, você também tem a realidade da sua carne ter sido morta, seu velho homem ter sido morto com Cristo na cruz, e você também tem toda a realidade de ressuscitar com Cristo. Então hoje você não precisa viver mais na carne, você pode viver na ressurreição, andando em novidade de vida. Por isso, irmãos, em Efésios 2 nós lemos, no semestre passado, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Irmãos, o morto não pode viver para Deus, mas pela graça nós somos salvos, Ele nos deu vida. Não é isso? Versículo 5, Efésios 2, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Irmãos, o meu velho homem morreu, a minha carne morreu. Na verdade, irmãos, todo o meu ser morreu. Aos olhos de Deus, irmão, quando eu estava no mundo, eu estava morto. Mas graças a Deus, Deus me ressuscitou juntamente com Cristo. E pela graça, eu fui salvo. Por isso, irmãos, você acha que agora que foi ressuscitado com Cristo, pode voltar a confiar na carne? Sua carne já foi crucificada. Não é? Gálatas 2:2 como diz: já estou crucificado com Cristo. Agora, quem vive? Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, né? E deu a sua vida por mim, irmãos. Eu vivo pela fé. Eu não preciso, irmão, mais viver pela minha carne. Não preciso ficar lutando para castigar a minha carne. A minha carne já foi na cruz. Quando eu vivo no Espírito, irmãos, a realidade da morte da minha carne na cruz, irmãos, é fato, é realidade. Ó Senhor Jesus. Por isso, né, no mesmo capítulo 2, versículos 13 e 14, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fosseis aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derrubado a parede de separação que estava em meio à inimizade. Irmãos, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliando ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Irmãos, Cristo fez tudo na cruz. As coisas negativas todas, irmãos, foram destruídas na cruz. A minha carne, que os gnósticos têm tanta raiva do material, a minha carne já está na cruz, já morreu na cruz. Eu tenho inimizade, né? Também no relacionamento que me atrapalha edificar com os irmãos, também já foi para a cruz.
Cristo realizou tudo isso na cruz, irmãos. Quando você crê em Jesus, irmão, você crê na obra redentora na cruz de Cristo. E você também crê que Deus ressuscitou dentre os mortos. Para você não precisa mais praticar ascetismo para ser santo. Você só precisa viver no Espírito, viver a realidade da ressurreição de Cristo. Vamos voltar para Colossenses. Senhor Jesus, capítulo 2, versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Ele vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos delitos. Irmão, para tornar possível essa realidade chegar até nós, irmão, Cristo morreu por nós. Irmãos, não é praticando o gnosticismo que nós vamos alcançar um conhecimento místico, né, somente dos especiais. Não, todos nós, irmãos, podemos hoje viver livres, né, da nossa carne, livres da inimizade, irmãos, porque nós, né, estávamos mortos, mas Ele nos deu vida com Cristo. Ainda tendo cancelado, versículo 14, o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Irmãos, Cristo nos perdoou, realizou a eterna redenção, mas se tivesse ainda o registro da dívida, sim, daqui para frente eu sou um novo homem, um outro homem. E a minha dívida do passado? O documento oficial ainda está lá no cartório de registro. Você tem uma dívida, mas graças a Deus, irmão, Cristo na cruz, Ele até rasgou aquele documento da dívida, porque Ele pagou a dívida, né? Então foi cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança. Então a gente tem que continuar vivendo de ordenanças por causa da dívida passada, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Irmãos, graças a Deus não estamos mais escravizados quanto a isso. O qual nos era prejudicial, mas Ele removeu inteiramente, encravando-o na cruz o escrito da dívida. Onde está o escrito da sua dívida? Onde está o registro da sua dívida? Irmãos, está na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Irmãos, que maravilha, que maravilha. A lei foi dada por meio de anjos, Gálatas 3,19. Vamos ler rapidamente. Qual foi, pois, a visão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, que é Cristo, a quem se fez a promessa, e a lei foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Irmãos, então isso serviu de base para, no tempo dos Colossenses, em Colossenses capítulo 2, versículo 18, pregar a heresia da adoração a anjos. Porque Colossenses 2,18, ninguém se faça árbitro contra vós, vós outros pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, infatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Irmãos, a lei foi dada por meio de anjos, então esse era um pretexto para dizer, irmãos, nós precisamos de mediação de anjos. Então, esse ensino naquele tempo, né, pregava que nós precisamos adorar anjos, pela falsa humildade. Por quê? Eu sou muito humilde. Eu não sou que nem você, você é orgulhoso. Eu sou humilde.
Eu não tenho, né, eu não tenho ousadia de falar, eu tenho acesso a Deus diretamente. Eu sou tão humilde que eu peço a algum anjo fazer a mediação entre mim e Deus. Bom, isso é falsa humildade. Falsa humildade. No Novo Testamento deixa claro, há um só mediador, Cristo Jesus, o homem. Cristo, nosso mediador, é o nosso conector, que nos conecta com Deus. Por isso, irmãos, não vai atrás de adoração a anjos. Senhor Jesus. E a lei em forma de ordenanças também já foi pregada na cruz. E Deus então despojou os principados de potestades angelicais e os expôs à vergonha publicamente na cruz. E na cruz Cristo triunfou sobre eles. A vitória já está feita. Então Deus, por meio de Cristo, irmãos, fez tantas coisas por nós, coisas que o homem não tem a mínima condição de fazer. Por isso, irmãos, vamos continuar a viver pela fé, pelo poder de Deus. Não é sua capacidade, irmãos, não é sua sabedoria, não é sua bela pregação, não é as suas qualificações, não é sua eloquência. Irmãos, nós vivemos pela fé, pelo poder de Deus. É o poder de Deus que faz a obra de Deus, nos dá uma vida vitoriosa, porque Cristo já venceu a todo o principado de potestade na cruz. Ó Senhor Jesus. E hoje nós temos alguém, nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Nós temos alguém para quem recorrer. Vou terminar com esse versículo, Hebreus 4:16. Quando você está em aperto, você tem para quem ir. Graças a Deus. Não precisa adorar anjos, pedir ajuda de anjos, não. Você vai falar, mas Cristo também não está mais aqui em carne. Dá uma olhada aqui, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto. Mas a chegar para onde? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós podemos nos achegar a Cristo a qualquer momento, sem intermediário, achegando-nos à palavra. A palavra profética é a palavra que Ele acaba de falar conosco. Podemos nos achegar, podemos fazer imersão, podemos achegar a Cristo no Espírito, podemos invocar o Seu nome, nós podemos ter comunhão com Ele. Irmãos, não precisamos de intermediário nenhum. Nós podemos receber misericórdia. Ó Senhor, estou num momento tão difícil da minha vida. Eu não sei como sair dessa apatia, sair da morte, sair da lepra. Senhor, me ajuda a achar graça. Irmãos, o Senhor certamente vai te fazer achar. Irmão, os irmãos vão te ajudar. Fazer imersão na palavra. Fazer você amar a palavra profética. Ajudar você a viver no Espírito. Onde tem a realidade espiritual de que você já morreu com Cristo e você hoje ressuscitou com Cristo e você tem todas as condições, irmãos, de viver uma vida vitoriosa, uma vida útil na mão do Senhor, que faz a vontade do Senhor, que juntamente com os irmãos pode resgatar pessoas das ruas, pode juntamente com os irmãos cuidar das pessoas, juntamente com os irmãos, edificar a igreja, juntamente com os irmãos, travar essa luta contra o reino das trevas, né? E trazer o reino de Deus de volta, e você será certamente, né? Você fará parte de um desses vencedores. Quando o Senhor voltar, você que faz parte de Sião, você que faz parte da igreja em Filadélfia, irmãos, eu quero dizer outra vez para todos que nos ouvem pela internet, você também pode fazer parte da igreja em Filadélfia.
Você pode fazer parte de Sião se você se preocupa com o reino. Irmão, nós somos esses que amam a vinda do Senhor. Nós queremos trazer o reino de Deus aqui na terra. Pode ter certeza, irmão, seguindo esse caminho que nós estamos fazendo, Cristo é o conector. Cristo vai te dar toda a realidade de Deus, vai encher você de toda a realidade de Deus até a plenitude de Deus. Vai fazer de você um vitorioso. Ele venceu na cruz contra todos os principados e potestades. Ele vai dar essa vitória para você. Você vivendo na realidade do Espírito, da palavra da verdade. Jesus é o Senhor. Amém.